Nós vamos receber a palavra do Senhor nesta manhã e eu creio que Deus colocou você aqui porque Deus tem uma palavra importante para você, para ministrar a tua vida. Por isso eu vou pedir para que você fique bem atento mesmo, prestando atenção, porque essa palavra é uma palavra importantíssima. Toda a palavra de Deus é muito importante, né? Essa palavra é muito importante. Por quê? Porque eu creio que você está com o mesmo pensamento que eu tenho, né? O mesmo pensamento que eu, para esse segundo semestre. Esse segundo semestre será um tempo de retomada, será um tempo de vitória, será um tempo abençoado. Eu creio em conquistas ainda esse ano. Eu creio que esse ano não é um ano perdido. Eu creio que esse ano não é um ano arrasado. Eu creio que esse ano não é um ano para ser esquecido. Ao contrário, eu creio que esse ano é um tempo abençoado, é um tempo de conquistas, é um tempo de vitória. Eu creio que esse ano na sua vida, mesmo que ele tenha tido algumas complicações durante o seu percurso, mas no final você vai ter colheita. Você vai ter colheita. E você vai ter colheita porque nós não dependemos das circunstâncias para que a gente possa colher. Nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, e nós dependemos do Senhor. A nossa colheita é de acordo com a nossa fé e não de acordo com as nossas circunstâncias. E eu quero que você grave essa frase. A tua colheita é de acordo com a tua fé e não de acordo com as tuas circunstâncias. Você está me entendendo? A tua colheita é de acordo com a tua fé e não de acordo com as tuas circunstâncias. As circunstâncias podem ser as mais adversas, mas como diz a palavra do Senhor, nós andamos por fé e não por vistas. Não é de acordo com aquilo que eu vejo, mas é de acordo com aquilo que eu creio. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro que Deus ele tem bênçãos para derramar sobre a minha vida. Deus ele tem bênçãos para derramar sobre a tua vida. Mas existem algumas atitudes nossas que podem impedir o agir de Deus. Eu digo para você que não é mais o mundo que impede que eu ou que você, que a gente se aproxime de Deus. Não é mais o diabo que atrapalha a minha vida. A Bíblia diz que o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Qual que é a tentativa do inimigo hoje na minha vida? É tentar me enganar, é tentar me iludir, me persuadir a desacreditar. É tentar fazer com que eu tenha atitudes que impeçam o agir de Deus na minha vida. De modo que eu digo para você que os céus estão abertos para você, as mãos de Deus estão estendidas sobre a tua vida, o desejo do teu coração, como está lá em Jeremias 29:11, é de cumprir os desígnios que Deus colocou no teu coração, os anseios que Deus colocou no teu coração. O desejo de Deus é cumprir os projetos e os sonhos que Ele tem para a tua vida. Então, a vontade de Deus é te abençoar. E é assim que Deus quer fazer. Nós não temos mais nenhum inimigo no sentido de que ele tenha um poder sobrenatural sobre a nossa vida. Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A tarefa do inimigo hoje, na minha vida e na tua vida, é tentar fazer com que a gente não acredite, tentar fazer com que a gente desenvolva atitudes que impedem a aproximação de Deus, o agir de Deus na nossa vida. E eu quero conversar com você, é uma palavra séria, uma palavra importante, mas uma palavra que vai abrir os olhos e vai abrir a mente de muita gente que está aqui, para que você tome os cuidados que são necessários, para que você tenha essa vida abençoada que você tem pedido a Deus. Tá bom? Então, o tema de hoje pela manhã é esse daqui: atitudes que impedem o agir de Deus em nossa vida.
E a primeira atitude que impede o agir de Deus na nossa vida é isso daqui, ó, atitude de incredulidade. A incredulidade impede o agir de Deus na nossa vida. O que é incredulidade? É não crer, é desconfiar, é desafiar, é não acreditar que Deus está cuidando e dando direção para a tua vida. É ficar duvidando de Deus o tempo todo, duvidando da vontade de Deus o tempo todo. Você toma uma posição em Deus, mas diante das adversidades, diante das lutas da vida, você simplesmente duvida de Deus e não acredita que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu a você. Tem um texto da Bíblia que diz assim, Hebreus, aliás, Deuteronômio, capítulo 1, Deuteronômio primeiro, capítulo 1, o verso 45, diz assim, Deuteronômio, capítulo 1, verso 45, primeiro, tá? Diz assim, vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor e nem lhes deu a atenção que vocês estavam pedindo. Vocês choraram e oraram perante o Senhor, mas Deus não ouviu o clamor de você. O clamor de vocês. O que impediu que Deus ouvisse o clamor destas pessoas, que eram um povo de Deus? Esse povo tinha saído do Egito, estava caminhando no deserto, Deus estava acompanhando esse povo, e quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus deu uma estratégia para Moisés para que mandasse os 12 espias para espiar a terra e trouxessem um relatório para que eles se organizassem para entrar. E quando, depois de 40 dias, aqueles homens voltaram, daqueles 12, 10 chegaram com um relatório pessimista. Eles disseram que tudo que Deus falou era verdade sobre a terra, ela era de fato muito abençoada. No entanto, eles não deveriam entrar por causa dos gigantes, por causa das dificuldades. E eles disseram, nós não conseguiremos entrar, nós seremos esmagados. Nesse tempo, Josué e Caleb, os outros dois, eles deram um passo à frente e falaram, nós devemos entrar, porque esta terra que Deus deu é terra boa, abençoada, e Deus nos fará entrar. E aí começou uma discussão entre eles, e o povo todo ficou do lado dos 10, o povo ficou do lado da maioria, ficou do lado dos 10, e começaram a murmurar contra Deus, começaram a reclamar de Deus, e a confusão foi tão grande que só ficou Josué e Caleb, somente os dois, acreditando que deveria entrar na terra, que deveria fazer o que Deus falou, porque Deus vai cuidar da gente. Os dois acreditaram que Deus ia cuidar deles. E naquele dia Deus falou com Moisés e disse, Moisés, ninguém desse povo vai entrar na terra. Ninguém desse povo vai entrar na terra. De todo esse povo que saiu do Egito, os únicos que entrarão na terra, de toda essa geração que saiu do Egito, os únicos que entrarão na terra serão Josué e Caleb, porque eles creram, porque eles não desconfiaram daquilo que eu podia fazer. A incredulidade impede o agir de Deus e a resposta de Deus na nossa vida. Olha o que diz aqui, agora sim, Hebreus capítulo 3, verso 19, diz assim, vemos assim que foi por causa da sua incredulidade que não puderam entrar. Ou seja, era povo de Deus, tinha sido resgatado por Deus, estava no caminho de um projeto maravilhoso de Deus, de uma promessa tremenda que Deus tinha feito, mas não usufruíram dessa promessa. E não usufruíram dessa promessa por quê? Porque não acreditaram. Tem uma coisa que pode impedir o agir de Deus na tua vida, que é a incredulidade. Não permita que a incredulidade impeça o agir de Deus e o mover de Deus na tua vida. Se você quer que Deus haja na tua vida, creia, acredite, acredite. Acredite em Deus, tome uma decisão. E fé, meu irmão, fé, minha irmã, não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão, é uma atitude. Eu tenho dito aqui que fé é um movimento. Fé é um movimento. A pessoa que acredita que tem peixe naquele rio, ela acorda cedo, ela pega sua vara, ela prepara sua isca, ela prepara as suas coisas e ela vai ao amanhecer e ela fica lá
Por quê? Porque ela acredita que tem peixe lá. Fé é um movimento, é uma atitude que você tem. Então tenha fé. Se você quer receber os milagres de Deus nesse semestre, tenha fé. Segunda atitude que impede o agir de Deus na nossa vida é a atitude de permanecer no pecado. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser abençoado por Deus, abençoada por Deus, abandone de vez o pecado. Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros e falhas durante o dia. Mas eu estou falando aqui daqueles pecados que você sabe que atrapalham a tua vida, aqueles pecados que destroem a tua família, aqueles pecados que você tem como hábito e que você percebe que você precisa arrancar isto da sua vida. Tem algum pecado aí, pecadinho de estimação? Você precisa se livrar disso, porque o pecado impede o agir de Deus na tua vida. O pecado impede o agir de Deus na tua família e na tua casa. Se tem algum pecado aí, se tem algum pecado no teu coração, na tua vida, é hora de você arrancar esse pecado, é hora de você tirar esse pecado, é hora de você parar com esse pecado, porque isso impede o agir de Deus na tua vida. Mas o que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que agride a vida. Pecado é tudo aquilo que nega a palavra de Deus. Pecado é tudo aquilo que destrói a tua família, a tua casa, que destrói a tua vida, que destrói a obra que Deus fez. Pecado é tudo aquilo que promove o mal, seja na tua vida, seja na vida da tua família ou na vida de qualquer pessoa. Jesus veio para trazer vida. Santidade é vida. E vida é equilíbrio, vida é saúde, vida é fazer escolha que te abençoe e que abençoe a tua família e a tua casa. Se você quer ter a resposta de Deus na tua vida, abandone o pecado. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 59, gente, isso aqui é muito forte. Vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar. O povo estava pedindo para ser salvo. E Deus diz, o meu braço não está tão curto que não possa salvar vocês. Nem os meus ouvidos estão surdos que eu não possa os ouvir. Agora olha isso aqui. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. A maldade, fazer o mal para o próximo. E o pecado, eles impedem o agir de Deus na tua vida. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você quer ser abençoado por Deus, tire toda a maldade do teu coração. Arranca essa maldade do teu coração. Se você quer ser abençoado por Deus e quer ver as bênçãos do Senhor vindo sobre a tua vida, abandone o pecado. Porque o pecado, ele sempre irá tirar de você e da tua vida as bênçãos do Senhor. Olha aqui o que diz o verso de número 3. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. O que Deus está falando aqui? As suas mãos estão aí com o resultado da tua maldade. E o teu coração está manchado pelo pecado. E se você quiser que Deus te ouça, lave as suas mãos com a graça, com a misericórdia e com o amor do Senhor. Perdoando, pedindo perdão. Limpando o teu coração e a tua vida. Se você quer ser abençoado por Deus, lave as suas mãos. Não faça mais maldades. Se você quer ser abençoado por Deus, abençoada por Deus, peça perdão pelos teus pecados. Se arrependa. Se arrependa profundamente. Onde não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Onde não tem reconhecimento de erro e reconhecimento de pecado, onde não tem arrependimento, não há mudança de vida. Só há enganação. E você pode fazer mal para muita gente, mas você faz mal principalmente para você. Se você quer ser abençoado por Deus, e eu creio que aqui tem muita gente que quer ser abençoada por Deus, quer que esse segundo semestre seja pleno na tua vida? Primeiro, creia. Segundo, não permaneça no pecado. Se livre do pecado o mais rápido que você puder. Terceira atitude que impede Deus
de agir na tua vida como Ele quer agir. É a atitude de desprezo à voz de Deus. Porque Deus está falando com você. Agora pela manhã, Deus está falando com você. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas são poucas as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. A bênção é a palavra de Deus. Mas tem muito pouca gente que quer a palavra de Deus. As pessoas querem chegar na hora da oração. As pessoas querem chegar na hora da bênção. Hoje, as pessoas não têm muita paciência para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não têm muito desejo de ouvir a palavra de Deus. Às vezes passa-se um tempo, a pessoa já está se sacudindo, já está se balançando, já está se sentindo incomodada. Às vezes não gosta, né? Hoje tem gente que não frequenta uma comunidade cristã, não participa de um projeto cristão o tempo todo, por quê? Porque ele quer escolher que tipo de palavra ele quer ouvir naquele dia. Sabe, hoje eu quero ouvir sobre isso, hoje eu quero ouvir sobre isso. Nós precisamos ter uma continuidade, é o que a gente faz aqui. Aqui Deus fala sobre tudo. Tem manhãs aqui que a gente chora emocionado, tem manhãs aqui que a gente fica maravilhado com as bênçãos que Deus vai derramando sobre nós. Tem manhãs aqui que Deus nos exorta, que Deus pega o cajado dele e dá uma cajadada na gente, para a gente acordar para a vida. Sabe, Deus vai falando com a gente todo dia. E a cada momento, feliz é aquele que tem prazer na palavra de Deus, como Pedro disse um dia para o Senhor Jesus, quando ele foi reclamar da maneira que Jesus estava ministrando, e Jesus falou para ele que se ele quisesse, ele podia ir embora. Ele não era obrigado a estar ali. E aí ele disse para Jesus assim, para onde que eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde que eu vou? Pedro entendia que a palavra que sai da boca de Jesus é a esperança e a porta aberta para a mudança da vida de todos nós. As pessoas que desprezam a voz de Deus, eles não alcançarão a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela acontece na nossa vida através da palavra do Senhor, que é empenhada sobre nós, que é crida ao nosso coração, que nós recebemos e que nós cremos e colocamos em prática na nossa vida. Sabe? Receba a palavra de Deus, receba com alegria a palavra de Deus, receba com esperança, coloca no lugar certo o teu coração, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Creia em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 1:28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Olha que palavra forte de Deus para esse povo aqui. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Gente, eu vou repetir esse texto porque pensa num texto espetacular, num texto claro para a tua vida. Presta atenção, olha o que Deus diz. É a palavra de Deus, não é eu que estou falando aqui, é a palavra de Deus. Então vocês me chamarão, vocês invocarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Vocês comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Não é que Deus não te ama. Não é que Deus não quer o melhor para você. Não é que Deus não tem preparado para você o melhor. É que muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus. É que muitas vezes nós desprezamos as advertências de Deus. Eu esses dias conversava com uma moça e ela falando sobre os problemas, né, da vida dela, e ela chegou num ponto que ela falou assim para mim, ela falou, pastor, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Quantas pessoas falam isso, né? Porque quando a gente é infantil, a gente às vezes tem a tendência de não ouvir, né? A infantilidade faz com que essa adolescência, que às vezes nunca acaba, faz com que a gente não ouça quem nós precisamos ouvir. E às vezes com Deus é da mesma forma. Deus fala uma coisa para nós, mas nós pensamos que pode ser feito diferente. Nós pensamos que nós podemos fazer diferente. Aí a gente quebra a cara
lá na frente e fala: Deus, Deus, Deus. E Deus diz: eu não falei para você que se você andasse por esse caminho, você ia trazer tristeza para você? Então, gente, presta atenção no que eu estou te dizendo. Desprezar a voz do Senhor impede que você receba as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Quer ver uma outra coisa que impede o agir de Deus na nossa vida? Atitudes de indiferença às necessidades dos mais pobres. Deus coloca pessoas na nossa vida que precisam. E aqui eu não estou falando apenas de recurso de dinheiro. Quando eu falo aqui dos mais pobres, emocionalmente, espiritualmente, relacionamento, família, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sabe, tem pessoas que se aproximam, que Deus permite que estejam próximas da gente, que estão precisando. Às vezes estão precisando de uma oração, às vezes estão precisando que a gente fale de Jesus para eles, às vezes estão precisando que a gente estenda as mãos, às vezes estão precisando de uma cesta básica, às vezes estão precisando de um abraço, às vezes estão precisando de uma palavra, de uma mensagem, de uma oração, certo? E a gente, na luta, às vezes, pelas nossas próprias coisas, às vezes a gente esquece de olhar para o nosso próximo. A Bíblia diz que quando nós não olhamos para o nosso próximo, quando nós não atendemos ao nosso próximo, a Bíblia diz que as nossas orações, elas são impedidas. O contrário é verdadeiro, porque à medida que você abençoa, você é abençoado. Aquele que dá, recebe. Aquele que ajuda, é ajudado. Aquele que estende as mãos, vai ter sempre uma mão estendida para ele. Bondade gera bondade, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. O contrário é verdadeiro. Raiva gera raiva, ódio gera ódio, guerra gera guerra, maldade gera maldade. Alguém precisa ser inteligente e quebrar esse ciclo do mal. E agir com sabedoria, acreditando que tudo aquilo que eu faço, ele retorna para mim. É como um bumerangue. Eu lanço, não importa a força, não importa a velocidade, não importa o quão longe ele vá, mas ele retorna. Ele retorna. Ele sempre volta. Atitudes de indiferença às necessidades dos mais pobres impedem o agir de Deus na minha vida. Olha o que diz a palavra. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Olha, gente, aquele que fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Você vai ter sempre aquilo que você está disposto a oferecer. Aliás, como alguém disse, né, a única coisa que eu tenho é aquilo que eu dei. Porque o que eu tive, né, o que eu conquistei, o que eu fiz, o que foi na minha vida já passou. E o que está na frente eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho aquilo que eu fiz pelo meu próximo. Isto eu ainda guardo comigo. E as bênçãos de Deus vêm sobre todos aqueles que têm essa sensibilidade de ajudar sempre as pessoas que precisam. Olha o que Jesus disse sobre isso, conversando com os discípulos, quando eles falaram sobre quem vai entrar no céu. Olha a resposta. Jesus disse: aqueles que fazem por mim, aqueles que fazem para mim alguma coisa. Aí eles falam: mas como que a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor? Aí Jesus diz: olha, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Daí eles falam: mas quando que a gente fez isso? Aí Jesus diz: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Agora, quando a gente... E é o texto que eu coloquei aqui, ó. Quando Jesus diz: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Aí vocês não cumpriram. E vocês não abriram a porta para vocês serem abençoados. Quando que a gente faz alguma coisa para o Senhor? Quando a gente faz algo
por alguém que está precisando. O que eu quero que você entenda nessa manhã, o que eu quero que você compreenda nessa manhã, é isso aqui, ó. Aquele que fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Se você quer ser ajudado por Deus, ajude. Ajude quem está próximo de você. Se você quer ser perdoado por Deus, isso aqui Jesus fala também, né? Se você quer ser perdoado por Deus, perdoe quem te fez mal. Porque se você não perdoa, você não será perdoado. Olha que interessante a palavra de Deus, né? Uma outra coisa, gente, olha agora isso aqui. Olha o que eu vou trazer para vocês agora aqui. Presta atenção. Uma outra atitude que impede as orações suas de alcançar o céu, que impede o teu relacionamento com Deus, é a atitude de desonra ao seu cônjuge. Isso aqui é forte. Eu sei que falou assim, agora o pastor pegou pesado, mas é a palavra de Deus. Quando a gente desonra o marido, quando a mulher desonra o seu marido, ou quando o seu marido desonra a sua mulher, ele está impedindo o agir de Deus na sua vida, na sua família e na sua casa. Olha o que a palavra de Deus diz. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem elas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Trate com honra. O texto bíblico aqui, Pedro fala a respeito do marido tratar a esposa com honra. Mas eu digo para você que isso funciona para os dois lados. Tanto o marido quanto a esposa devem tratar um ao outro com honra, cuidar um do outro, respeitar um ao outro, zelar um pela vida do outro. Porque quando você não faz desta maneira, quando você desrespeita a tua esposa ou o teu marido, quando você desonra a tua esposa ou o teu marido, quando você não ama como deveria amar a tua esposa ou o teu marido, quando as palavras são muito duras, quando os xingamentos e o desrespeito acontecem dentro de casa, quando vocês provocam intriga um com o outro e ficam o tempo todo machucando um ao outro, quando não há o mínimo do respeito entre vocês dentro de casa, vocês estão impedindo o agir de Deus e as bênçãos de Deus virem sobre a sua vida. Há um acordo, há algo que foi consagrado ali, há algo que foi dedicado ali. E eu não posso quebrar esse pacto que eu fiz. Eu preciso ser fiel. Essa palavra é muito forte, mas é uma palavra de abrir os nossos olhos. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Talvez você nunca refletiu sobre esse detalhe tão importante. Talvez seja por isso que a tua vida não sai do lugar, ou que a tua família não consegue avançar. Por causa do desrespeito que há, muitas vezes, entre o cônjuge, entre o marido com a esposa com o marido, entre os dois, um com o outro. Se eu quero receber as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, eu preciso honrar a minha esposa. Você, esposa, precisa honrar o seu marido. Não é para um ficar olhando para o outro como se o outro fosse o culpado, mas é para cada um olhar para o seu próprio coração e perceber aonde está um caminho errado aí e mudar o seu jeito de caminhar. Se você quer bênçãos de Deus, se você quer cura de Deus, se você quer que Deus te livre de muitas coisas na tua vida, honre a tua esposa, honre o teu marido. E você vai viver uma vida abundante, cheia da graça, da paz e do poder de Deus. Uma outra coisa que impede, a penúltima que eu quero trazer aqui, que impede o agir de Deus na tua vida, que você receba resposta para as tuas orações, é esta daqui, ó, atitude hipócrita. Atitude hipócrita. O que é atitude hipócrita? Hipocrisia, essa palavra, ela vem lá da época dos gregos,
hipocrisia era um teatro que era feito, teatro com máscaras. Teatro com máscara. Sabe aquelas pessoas que usam máscara? Agora a gente está usando máscara, mas é para se defender aí da enfermidade, né? Mas a máscara aqui é no sentido daquelas pessoas que não são elas mesmas, que fingem ser outra pessoa. Pessoa falsa. A falsidade. A falsidade. A falsidade impede você de ser uma pessoa abençoada. Sabe aquela pessoa que na frente de um, na frente do outro é uma benção, mas em casa não é? Sabe? Que na frente dos outros é uma santa pessoa, mas tem todos os seus erros, a sua vida errada, e leva a sua vida errada, e sabe que está errado e não procura mudar. Isso impede você de receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Impede você de ser abençoado. Olha o que a palavra de Deus diz, gente. Presta atenção, presta atenção. Esse texto é muito forte também, presta atenção. Para que vocês me oferecem sacrifícios? Deus está falando, tá? É em Isaías, capítulo 1. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de cordeiros e de bode, nos sacrifícios que vocês têm me oferecido. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Quem permitiu que vocês chegassem até mim? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Olha que palavra forte de Deus. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. É Deus falando. Tornaram-se um fardo para mim. Eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, mesmo que vocês orem mais e orem mais e orem mais, eu não escutarei vocês. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha a palavra forte de Deus para o povo. Deus diz, eu estou cansado desses cultos de vocês. Eu estou cansado desses cânticos de vocês. Eu estou cansado dessa falsidade de vocês. Eu estou cansado desse jeito que vocês tentam me agradar, sabe, me enganar. Vocês não conseguem me enganar, porque eu vejo que é máscara que vocês estão usando. Vocês não estão sendo originais, o coração de vocês está duro, o coração de vocês está sujo, e vocês estão chegando diante de mim como se fossem cordeiros. Vocês são lobos. Deus diz, eu odeio, eu tenho nojo dos cultos que vocês me oferecem, dos cânticos que vocês cantam para mim, das orações que vocês fazem. Eu odeio os poemas que vocês declamam para mim. Porque não é coração. Porque vocês não têm coração em mim. Porque vocês não me amam. Olha que palavra forte de Deus. Se você quer receber a bênção do Senhor para as orações que você faz, você está entendendo, gente? Tudo isso que a gente viu, você viu como que o porquê que muitas bênçãos não vêm sobre a nossa vida? Você está entendendo por que a gente está orando e parece que a gente está batendo numa parede e não muda a vida da gente? Você está entendendo aonde que a gente tem que mudar? Você entendeu qual parte aqui que pega você? Porque pega a gente, sabe? Pega 2, 3 aqui, pega a gente de cheio. E se eu quero que Deus ouça as minhas orações, se eu quero que as minhas orações cheguem no trono de Deus, eu preciso fazer as mudanças que são necessárias. E eu preciso permitir o agir de Deus na minha vida. Você precisa fazer isso, gente. Você precisa fazer isso. Não é brincadeira, não. A gente não consegue enganar Deus, não. A gente não consegue enganar Deus. Você pode até enganar as pessoas que estão à tua volta. Você pode até enganar a tua família. Você pode até enganar a tua comunidade cristã. Você pode até enganar as pessoas da tua geração, da tua sociedade. Você pode até enganar você mesmo. Porque chega uma hora da mentira que a gente já
Está mentindo tanto que até a gente acredita nas bobagens que a gente fala. Mas ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Nós não conseguimos enganar o Senhor. E aí não adianta orar, não adianta clamar, não adianta berrar, não adianta gritar, porque Deus não irá ouvir. Deus não irá ouvir. Por último, vamos fazer uma lembrança aqui só para, antes de eu falar o último. Vamos lá. Atitudes que impedem o agir de Deus. Qual foi a primeira que a gente viu? A incredulidade. A incredulidade impede o agir de Deus na tua vida. Segundo, permanecer no pecado. Permanecer no pecado impede o agir de Deus na tua vida. Terceiro, o desprezo à voz de Deus. Toda vez que a gente despreza a voz de Deus, nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida. O quarto, a indiferença àqueles que mais precisam. Existe alguém que precisa de alguma coisa, às vezes dentro da tua própria casa. Precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma palavra de amor, precisa de uma palavra de respeito. Sabe, alguém que precisa de ajuda de alguma coisa, ajuda física, ajuda material, ajuda espiritual, ajuda emocional. Deus coloca pessoas na tua vida para você ajudar, que todas as pessoas sejam abençoadas por você, todas as pessoas que passarem pelo teu caminho. Atitude de indiferença, necessidade dos mais pobres, impedem que Deus responda a tua oração. Uma outra coisa aqui, ó, desonra ao cônjuge. Quando você desonra o teu marido ou quando você desonra a tua esposa, você fecha as portas do céu para Deus agir na tua vida. Uma outra coisa aqui, ó, atitude hipócrita, falsidade, falsidade, falar uma coisa e fazer outra. Sabe, querer enganar Deus. Não adianta fazer oração bonita, não adianta fazer campanha, não adianta ficar lá prostrado, não adianta ficar gemendo, chorando. Se eu não tenho uma vida, se eu não procuro ter uma vida correta diante de Deus, ter uma vida sincera diante de Deus, se o meu arrependimento não é verdadeiro, se eu não reconheço os meus descaminhos e retomo a minha vida, não adianta. As portas do céu permanecerão fechadas para o agir de Deus na minha vida. E, por último, atitude egoísta. Sabe, gente que só pensa nela? Gente que só quer para ela? Gente que só faz por ela mesma, não faz pelos outros, não abençoa ninguém. Está sempre pensando nela. Ela sempre quer tirar vantagem. Ela está na igreja, ela quer tirar vantagem. Tem que ser tudo do jeito dela. Não tem humildade, não reconhece, não baixa a cabeça. Não tem paciência, não é benigno nas suas atitudes, nas suas palavras. É predadora. Todo lugar que ela vai, ela consome todo mundo, ela abusa de todo mundo, ela vai além daquilo que lhe é direito. O que é uma pessoa egoísta? Uma pessoa egoísta é aquela pessoa que quer mais do que tem direito. Em todo lugar, dentro de casa, às vezes dentro de casa, agindo como egoísta, todo mundo trabalhando para você, e você sentado no sofá, e você lá na cozinha, comendo, e você deitado, e as pessoas trabalhando e preparando tudo para você, e a gente achando que está tudo certo. Não está tudo certo. As coisas de casa têm que ser divididas. O trabalho, assim como as bênçãos, os benefícios, o trabalho também tem que ser dividido. Principalmente se a esposa trabalha fora, chega em casa, o marido tem que ajudar a fazer as coisas, né? A esposa tem que ajudar o marido. Se for o contrário, se nós trabalhamos fora, temos que ajudar um outro, um faz, outro lava, outro cuida e tal. Nós precisamos dividir. Os filhos dentro de casa precisa colocar para lavar uma louça, para dar uma varrida na casa, para dar uma limpada na casa, certo? Para ajudar com alguma coisa. Precisa ajudar, nós precisamos ajudar, certo? Todo mundo precisa participar. Todo mundo precisa participar. Sabe, atitude egoísta, não pensa que você está levando vantagem, porque não está, gente, não está. Atitude egoísta não faz ninguém levar vantagem. Ninguém vai ter uma vida abençoada e plena porque foi egoísta. Ninguém no final da vida vai dizer, olha, eu fui egoísta e só levei vantagem na vida. O egoísta acaba sozinho e sem Deus. Porque Deus fecha a porta do céu e não permite que você tenha acesso. O egoísmo,
certo? O pensar só em si, o querer levar vantagem em todo lugar que você está, te impede de receber a bênção de Deus. Olha o que diz Tiago aqui. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Quando vocês pedem, vocês não recebem, porque a porta do céu está fechada para vocês. E está fechada porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar em seus próprios prazeres. O egoísmo, ele impede de Deus derramar bênçãos sobre a nossa vida. Se existe algum tipo de egoísmo dentro de mim, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me libertar disso para viver a vida abundante que Deus tem para mim. Tem um outro que eu lembrei agora, eu vou só citar aqui, e você coloca aí como uma parte também importante, que é a idolatria. A idolatria, eu não vou colocar um texto bíblico aqui porque eu lembrei, eu coloquei esse ponto agora, aqui na nossa conversa, mas a idolatria, certo? Atitude idólatra, quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus. Idolatria não é só você ficar curvado diante de uma imagem, de coisa, adorando aquela imagem. Adorando a imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus na tua vida. Idolatria pode ser uma pessoa, idolatria pode ser dinheiro, idolatria pode ser uma religião, idolatria pode ser uma pessoa. Gente, deixa eu falar uma coisa. Todos nós que estamos aqui temos a tendência à idolatria. E temos que lutar contra a idolatria todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. 2 dias que nós ficamos sem lutar contra a idolatria na nossa vida, sem estabelecer que Deus é o Senhor da nossa vida, nós já nos complicamos. Nós precisamos tirar todo tipo de ídolo do nosso coração e da nossa alma. Tudo aquilo que tem lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que nós obedecemos e servimos aquilo. E corremos atrás daquilo e nos prostramos diante daquilo. Qualquer tipo de idolatria que esteja na tua vida, se liberte disso em nome de Jesus. Nós temos um único Deus. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, a natureza divina. Natureza divina é composta por 3 pessoas. A natureza humana, hoje na Terra, tem 7 bilhões de pessoas. A natureza divina, ela tem 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como nós conhecemos. Os 3, eles são exatamente iguais em sua essência, em seu poder e em sua natureza. E é a estes que nós adoramos. É o Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe o teu coração em nome de Jesus. Porque a idolatria, ela também impede cada um de nós de ouvirmos a palavra de Deus, de sermos abençoados por Deus e de recebermos a resposta de Deus na nossa vida. A idolatria também impede a nossa vida de receber a resposta de Deus, os milagres de Deus. Eu quero concluir agora aqui com um versículo da Bíblia, que é João 15:7. Agora, esse olhar positivo, né? Porque até agora nós falamos de tudo aquilo que nós devemos cuidar e tudo aquilo que nós devemos retirar da nossa vida. Hipocrisia, egoísmo, idolatria, desrespeito ao nosso cônjuge, enfim.
Nós vimos até agora tudo aquilo que a gente tem que tirar. Agora, se você quer receber a resposta de Deus para as tuas orações, escuta o que eu vou te falar aqui, ó. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você quer receber resposta de Deus sobre as suas orações? Se você permanecer em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês irão pedir o que vocês quiserem e vos será concedido. É simples assim. Você estar em Cristo e a palavra de Cristo estar em você. O que eu preciso para receber o milagre de Deus? Você precisa estar nele, estar em Jesus, e a palavra de Jesus precisa estar em você. Você precisa permanecer em Jesus e a palavra de Deus precisa permanecer em você. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração nesta manhã. Que Deus esteja derramando a graça dele e o poder dele sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida e tua casa. E eu fico muito feliz da gente poder fazer esse caminho aqui da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar e colocar diante do Senhor a nossa vida nessa manhã. Obrigado, Pai. Te agradecemos e te louvamos por esta manhã. Deus tão santo, tão sagrado, tão abençoado, Pai, de podermos refletir sobre a tua palavra, compreender a tua palavra, entender, Deus, os teus desígnios e os teus projetos para o nosso coração. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor falou muito forte ao nosso coração. A palavra de hoje, Pai, é uma palavra extremamente importante para todos aqueles, Pai, que querem ter um segundo semestre de retomada. Nós queremos, Senhor Deus, aqui juntos, tomar a decisão de cumprir, Pai, a nossa caminhada com o Senhor com excelência, Pai. E queremos alcançar os céus. E por isso, Pai, tomaremos cuidado, Senhor Deus, com tudo aquilo que nós aprendemos nesta manhã, Pai. Para que o nosso caminho com o Senhor seja um caminho verdadeiro. E para que nós alcancemos as respostas que nós necessitamos. Para todas as questões da nossa vida. Abençoe, Deus, cada um que está aqui, Pai. Ajuda. Eu sei, Deus, que cada um de nós aqui foi pego, Pai, num desses pontos, Deus. Cada um de nós aqui, Pai, tem dificuldade em algumas destas áreas. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça. Que Deus, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja trabalhando na nossa vida em todas estas áreas. Nós queremos, Senhor Deus, que os céus estejam abertos. Nós queremos que as Tuas bênçãos venham sobre nós de maneira poderosa, Pai. E que o Senhor derrame a Tua graça, Pai, e o Teu poder sobre a nossa vida, de modo, Senhor Deus, extraordinário. Ajuda, Pai, cada um que está aqui. Derrama o Teu poder sobre cada um que está aqui nesta manhã, Pai. Aqui estão aqueles, ó Pai, que estão com anseio de ouvir a Tua palavra, Pai. Seja agora, ao vivo aqui, seja durante o dia. Aqui estão aqueles, Senhor Deus, que buscaram a Tua palavra, que vieram, Deus, em busca da Tua palavra. Isso é um grande sinal. Deus, eu sei que o Senhor deseja derramar bênção sem medida. Eu sei que o Senhor deseja fazer muito, mas muito, muito, muito mais do que este irmão, essa irmã que está aqui na minha frente. Deus está esperando do Senhor, está buscando do Senhor. Meu irmão, minha irmã, há muito mais de Deus para a tua vida do que aquilo que você está esperando. Mas Deus, é necessário que a gente olhe para áreas da nossa vida que estão frágeis ainda. E que estão, Deus, impedindo, causando algum impedimento para que a gente consiga te ouvir, te conhecer e experimentar o Teu amor e o Teu poder. Ajuda-nos, Pai, nesta manhã. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Guia-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Instrui-nos, Senhor Deus, pelo Teu caminho. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar. Eu peço a Tua bênção sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Eu peço a Tua bênção neste domingo e nesta semana que está começando. Que esse domingo seja um dia maravilhoso, Pai, com a família. E que esta semana seja uma semana de conquista, uma semana, Pai, vitoriosa, uma semana debaixo da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor. E que o Senhor conceda a Tua vitória a cada um
que está aqui, Pai, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu poder derramado sobre todos nós. Abençoe esta casa. Abençoe todos dentro desta casa. O marido, a esposa, o avô, a avó. Abençoe os filhos, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, o filho, a filha. Abençoe, Deus, o papai. Abençoe a mamãe. Abençoe, Deus, a todos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada irmão, em nome do Senhor, todos que estão dentro desta casa, que sejam abençoados nesta manhã. Deus, que o Senhor abençoe, Pai, todos aqueles que são lembrados por este irmão, por esta irmã agora, derramando o teu Espírito e o teu poder. Colocamos diante do Senhor todas as orações que foram pedidas nesta manhã, todas as orações, Deus, que foram colocadas aqui, Pai, todos os pedidos de oração que foram trazidos e colocados aqui, e todos aqueles que estão no coração de cada um, Pai. Nós colocamos todos esses pedidos de oração diante do teu altar e clamamos por uma resposta que venha do teu trono, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, e que o Senhor faça o teu milagre. Nós clamamos e colocamos tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você aqui e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.